Meus irmãos, hoje eu gostaria de humildemente compartilhar com vocês o texto que tem sido base para essa nossa conferência. Estamos falando sobre preparados para responder, com base no texto de 1 de Pedro, e eu quero compartilhar com vocês algumas verdades ligadas a esse texto. O pastor Paul Hartog já compartilhou esse texto com os irmãos, falando sobre armas espirituais que o texto menciona. Ele pegou uma porção maior do que a porção que eu vou apresentar hoje aos irmãos, e nós fomos profundamente edificados com essa pregação do pastor Paul Hartog, e aprendemos muito com ele. Eu anotei tudo, porque eu vou copiar essa pregação dele para pregar na minha igreja. Mas não contem para ninguém, é segredo. Depois, no finalzinho, eu dou os créditos para o pastor Paul Hartog. Mas eu quero compartilhar com vocês 1 de Pedro 3, versículos 13 a 16, e eu quero apontar nesse texto. O pastor Paul falou sobre armas. Eu quero apresentar aos irmãos conselhos aos proclamadores. Nosso tema é preparados para responder, e eu gostaria de destacar nesse trecho de 1 de Pedro 3, de 13 a 16, eu quero destacar aqui alguns conselhos que os proclamadores devem seguir para que estejam preparados para responder. Eu vou ler aqui o trecho, 1 de Pedro 3, de 13 a 16. Diz assim o texto: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Eu quero apontar o primeiro conselho que aparece aqui. O primeiro conselho está baseado, eu quero basear o primeiro conselho aos proclamadores, aos evangelistas, aos pregadores. O primeiro conselho está baseado nos versículos 13 e 14. Aí nós temos o primeiro conselho, e o primeiro conselho é o seguinte: não fiquem abatidos diante dos opositores. Esse é o primeiro conselho de Pedro, é o primeiro conselho que emana desse texto que nós acabamos de ler. Não fiquem abatidos diante dos opositores. E o apóstolo Pedro mostra isso nesses dois versículos. Nós vamos observar esses dois versículos, tentando entender por que nós não devemos ficar abatidos diante dos opositores. É claro, nós somos crentes, pregamos o evangelho, temos uma vida diferente, todos nós enfrentamos algum grau de oposição. Nós não devemos estranhar a oposição que surge pelo fato de sermos crentes, e muitas vezes, enquanto compartilhamos nossa fé, sofremos algum grau de retaliação, algum grau de oposição e de perseguição. Mas Pedro vai além, ele diz que nós não devemos sequer ficar abatidos diante disso. O texto diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar? Os irmãos devem observar que o versículo começa com uma expressão, ou com uma palavrinha, que foi traduzida para o português como ora. Na verdade, não é a melhor tradução, pelo menos na minha Bíblia está como ora. Não é a melhor tradução para a palavra que aparece no texto original. A palavra que aparece no texto original é a palavra kai. Kai significa e, significa também, pode significar ou seja,
é o significado possível dessa palavrinha, dessa pequena partícula, a partícula kai. E essa pequena partícula, ela não aparece num texto por acaso. Quando ela aparece num texto, ela aparece porque ela tem por propósito fazer uma conexão entre aquele texto que estamos estudando e o que foi dito anteriormente. Não é por acaso que alguém acrescenta um kai aí no seu texto, ou um e, ou um também, ou seja, no seu texto. Isso faz com que haja uma conexão, faz com que haja um link entre o texto que estudamos e o texto anterior. E quando nós olhamos para o texto anterior para perceber por que esse kai está aqui, ou esse ora está aqui, ou esse e está aqui, nós descobrimos que o texto anterior tem uma forte conotação escatológica. O texto anterior remete o leitor para o dia futuro. Se os irmãos olharem com atenção, verão, o versículo 8 começa: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Ele vai dizendo todas essas coisas, aprendemos esse versículo, estudamos esse versículo já nesta semana com o pastor Paul, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. E aí vem o aspecto escatológico, a fim de receberdes bênção por herança. Então existe uma conotação fortemente escatológica aqui. Comportem-se dessa forma, porque vocês foram chamados para isso, e cumprindo esse seu chamado, vocês receberão bênção por herança no dia futuro, no dia escatológico. A herança de vocês será uma herança abençoada. E o apóstolo Pedro prossegue fazendo a citação que vem a seguir no versículo 10, que diz: quem quer amar a vida e ver dias felizes, tudo isso dentro do contexto escatológico que ele acabou de mencionar. E ele prossegue até o versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Tudo isso está dentro de um ambiente escatológico que permeia os versículos 8 a 12. Então existe uma mentalidade voltada para o futuro, para o dia futuro, para o dia que estivermos diante de Deus, nesses versículos, nos versículos 8 a 12. E então, conectando o texto que vem agora, com esse parágrafo escatológico anterior, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar? E notem, o verbo que aparece aqui, o verbo traduzido como maltratar, está no texto original no futuro. Quem vai maltratar vocês? Quem os maltratará? De maneira que é possível, notem bem, é possível que Pedro, respirando ainda o ambiente escatológico do parágrafo anterior, esteja pensando aqui no tipo de prejuízo que nós, os crentes, teremos no dia escatológico. Que tipo de punição nós sofreremos no dia escatológico? Que tipo de sofrimento teremos naquele dia? Quem fará algum mal contra nós naquele dia? E então a pergunta retórica, se for entendida a partir desse ambiente escatológico, a pergunta retórica então toma uma força maior. Porque a resposta dada a ela é muito clara. Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Resposta: ninguém. E essa pergunta retórica, se ela for despida dessa aura escatológica que vem desde o versículo 8, ela perde um pouco a sua força. Quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? A resposta seria: muita gente. Muita gente. A pergunta escatológica, a pergunta retórica perderia a sua força. Mas se nós entendermos que essa pergunta tem alguma conotação voltada para o dia futuro, então poderemos dizer, de fato, nunca sofreremos mal nenhum. Aquele dia, quando chegar, nós receberemos somente bênção por herança, porque fomos chamados para viver dessa maneira,
Fomos chamados para fazer o que é bom. Fomos chamados para realizar o bem descrito nos versículos 8 em diante. E nós temos cumprido essas coisas. Pela fé em Jesus, pela capacitação do Espírito Santo, pela fidelidade que vem dele, nós temos realizado essas coisas. De modo que naquele dia, quem nos trará prejuízos? Quem nos fará mal? Quem se levantará contra nós? Quem nos acusará? Resposta: ninguém. Mas, sempre tem um mas, né? Nem só de escatologia vive o crente. Nem só de esperança futura vive o crente, ainda que seja o nosso alimento mais gostoso. Quando nós olhamos o versículo 14, Pedro dá um puxão na gente. Fala, agora volta para cá. Saia do dia futuro e venha para o presente. E essa é uma dinâmica da vida cristã que deve ser observada com frequência. Nós temos que ter os olhos lá na frente, mas os nossos pés ainda estão aqui. Nós não podemos viver só pensando lá no dia futuro. Nós temos que enfrentar a realidade presente. E então, Pedro faz isso aqui. Ele nos joga no versículo 13 para o dia escatológico. No versículo 14 ele nos traz para o presente. E diz assim, mas, ainda que, agora no presente as coisas são diferentes. No dia de Deus, quando estivermos diante dele, não sofreremos nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de acusação, nenhum mal recairá sobre nós. Mas, e aí o texto traz o crente para hoje, mas ainda que venhais agora a sofrer por causa da justiça, ele diz, nem assim, fiquem abatidos. Por quê? Ele diz, porque vocês são bem-aventurados. Qual o sentido disso? Ou seja, eu não tenho que ficar com medo no que diz respeito ao futuro, porque simplesmente no futuro não haverá mal nenhum à minha espera, não haverá juízo nenhum a recair sobre mim, e eu não tenho que ficar com medo em face do presente, mesmo diante da oposição, porque se eu sofrer oposição por causa da justiça, Deus me considera feliz. E em que sentido eu sou feliz quando sou perseguido por causa da justiça? Pedro não explica aqui. Pedro não explica por que nós somos considerados bem-aventurados, nós somos tidos como bem-aventurados quando nós sofremos por causa da justiça. Mas Pedro certamente tem em mente Mateus capítulo 5. Os irmãos devem se lembrar desse texto. Mateus 5, versículos 10 a 12. Vejam o que diz Mateus 5, versículos 10 a 12, para que você entenda o que significam essas palavras de Pedro. Pode ser que Pedro esteja evocando essa passagem, fazendo uma alusão a essa passagem. Talvez o que nós tenhamos aqui é o que os teólogos, os exegetas chamam de um eco. Não é uma citação de uma passagem, mas é o eco de uma passagem. Ou seja, são elementos tênues e fracos, pequenos, sombras literárias que evocam, que trazem à nossa mente uma passagem. Quando ele diz, olha, quando vocês são perseguidos pela justiça, vocês são bem-aventurados, ele não faz uma citação, mas ele cria um eco, o eco de uma outra passagem que começa a retumbar na nossa cabeça, que vem à nossa mente, é uma forma de despertar a nossa memória. E aqueles que têm cultura bíblica vão saber que passagem é essa, é claro. É a passagem que Jesus fala sobre os perseguidos por causa da justiça. Em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Veja o que diz o texto. O texto diz assim, bem-aventurados, olha o eco lá em Pedro. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Resposta, porque deles é o reino dos céus.
Por que são bem-aventurados? Porque a eles pertence um reino. Não fiquem abatidos. Vocês não têm que ter medo no futuro. Vocês não têm que ter medo agora. Desde já vocês são bem-aventurados. Não fiquem abatidos. Vocês são herdeiros do reino dos céus. Vejam na sequência no versículo 11 e versículo 12. Diz assim: bem-aventurados sois. E Pedro ainda parece ter isso em mente. Ele diz: bem-aventurados sois, diz Jesus, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, não fiquem abatidos, não fiquem tristes, não fiquem desanimados. O mensageiro não deve ficar abatido diante dos opositores. Pelo contrário, o texto diz: regozijai-vos e exultai. Por quê? Aqui, o texto de Mateus, evocado por Pedro através desse recurso do eco, explica por quê. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vocês não têm razão nenhuma para ficarem abatidos diante da oposição. Vocês têm uma esperança futura, e essa esperança anula totalmente qualquer possibilidade de acusação, de culpa e de sofrimento. E mesmo sofrendo agora, vocês são bem-aventurados, porque esse é um sinal de que vocês são herdeiros dos céus. Não fiquem abatidos. Os leitores de Pedro estavam sofrendo. Se os irmãos olharem a primeira epístola de Pedro e fizerem uma viagem rápida sobre ela, verão vários indícios do sofrimento daqueles homens que viviam na região da Turquia, da atual Turquia, do país chamado Turquia atualmente. Os crentes, as igrejas lá haviam se multiplicado bastante. A Turquia, naqueles dias, era um país repleto de cristãos. O apóstolo Paulo viajou bastante por lá, plantando igrejas, e elas se difundiram ali. E nós vemos que o cristianismo, naqueles dias, naquela região, era um cristianismo marcado por perseguição. Não temos muitos detalhes sobre essa perseguição. Parece que era mais uma perseguição social, não era uma perseguição talvez institucionalizada, estatal, já que a perseguição estatal veio tempos depois. Mas eles sofriam. O texto diz em 1 de Pedro 1, no versículo 6, diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aqueles homens estavam sofrendo no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todas essas regiões na Turquia estavam sofrendo. O capítulo 2 dá indícios disso também. Diz assim o capítulo 2, versículo 12, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mais uma vez falando aqui que os incrédulos falavam mal, maldiziam, injuriavam os cristãos. Vejam o versículo 18 do capítulo 2. Versículo 18 diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E ele diz no 19: porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Os escravos cristãos eram injustiçados por seus senhores, pelo simples fato de serem cristãos. Vejam o capítulo 5. O capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós usamos esse versículo de forma errada. Nós achamos que esse versículo fala sobre tentação. Esse versículo não fala sobre tentação. Esse versículo fala sobre perseguição física, perseguição sangrenta, perseguição mortal. O leão que ruge não é um leão que só quer assustar ou afastar a pessoa, não, ele quer destruir a vida da pessoa. O apóstolo Pedro prossegue explicando aqui na sequência o que significa esse leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele diz no versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja,
Aqueles crentes sofriam muito. E Pedro diz: não fiquem abalados. O mensageiro tem que estar pronto para responder. E uma das formas pelas quais ele se mostra pronto para responder é não se deixar abalar pelos ataques dos opositores, tendo em mente que o seu futuro é um futuro glorioso, livre de qualquer sofrimento. E mesmo no presente, havendo sofrimento, ele é bem-aventurado, porque esse sofrimento é uma prova de que ele é um herdeiro dos céus. Vejam na sequência, o versículo 14 diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Qual é o sentido desse versículo e por que ele está aqui? Bem, o apóstolo Pedro está com a sua memória a 1000 por hora. Ele não se lembra apenas de Mateus 5. O apóstolo Pedro se lembra também dos profetas, porque este versículo também é um eco. Esse versículo também ecoa uma outra passagem bíblica. E qual é a outra passagem bíblica que esse versículo ecoa? É importante que nós saibamos qual é a passagem bíblica que esse versículo ecoa, porque conhecendo essa passagem bíblica poderemos entender melhor o que estava na mente de Pedro naquele instante. Pedro está usando a sua cabeça. Pedro tem uma cultura bíblica profunda. Talvez ele estivesse ali com pergaminhos ali ao seu lado consultando, mas citando tudo de cabeça, ele preferiu então fazer ecos em vez de citações literais. E o texto que ele parece ter em mente aqui é o texto de Isaías 8, 12 e 13. Quando nós olhamos para o texto de Isaías 8, 12 e 13, nós descobrimos que o profeta Isaías estava exortando as pessoas a não ficarem com medo do rei da Assíria, que era uma grande ameaça que de fato veio e invadiu Judá, só deixando Jerusalém sem ser tomada, sem ser invadida. Mas é interessante observar o que o profeta diz aos seus ouvintes, talvez a um remanescente fiel. Ele diz o seguinte, Isaías 8, 12, 13, ele diz: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e vejam, não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temível. Pedro evoca essa passagem. Não tenham medo do rei da Síria. Não tenham medo das coisas que o povo infiel de Judá tem medo. Não tenham medo do povo que abandonou o Senhor e confia em alianças internacionais. Não tenha o medo que essas pessoas que apostataram do Deus de Israel têm medo. Não tenham medo como eles têm. Pelo contrário, vejam o que vem a seguir. O texto diz assim: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Já viram isso em algum lugar em 1 de Pedro? Já ouviram? Antes santificai a Cristo como Senhor. Olha o eco de Pedro. Quem dizia que Pedro era um pregador, era um pescador desmiolado? Às vezes era. Mas ele tem uma cultura bíblica extraordinária. Ele vai continuar fazendo esse eco de Isaías 8, fazendo com que os seus leitores se recordem desse texto. O texto diz, aqui no versículo 13: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Não tenham medo do rei da Síria. Não tenham medo dos seus exércitos, das suas ameaças. Não tenham medo como os infiéis têm. Querem temer alguém? Muito bem, eu vou dizer a quem vocês devem temer. Temam ao Senhor, seja Ele o seu espanto.
Temam ao Senhor somente, santifiquem ao Senhor, dando exclusividade a Ele no seu temor. É assim que vocês devem agir. Não se apavorem diante dos opositores. O homem não deve ser temido. Quem deve ser temido é o Senhor. Se os homens de Judá não deviam temer o grande rei da Síria, vocês também não devem temer os opositores aí das cidades em que vocês estão vivendo agora. Temam ao Senhor, sejam fortes, não se apavorem diante do futuro. O dia escatológico será maravilhoso para vocês. Se vocês sofrem agora, não tenham medo também, porque vocês são bem-aventurados por sofrer pela justiça. E mais, lembrem-se, vocês são como que uma espécie de novo povo de Judá. Não estou dizendo que a igreja é Israel, por favor. Okay? Vocês são como uma espécie de novo povo de Judá. E eu sou como um Isaías dizendo para vocês: temam ao Senhor, não temam os homens. Pregadores, evangelistas, mestres, pastores, não tenham medo dos homens. Temam ao Senhor somente. Confiem, sejam corajosos, tenham pulso, voz forte, firmeza. Não tenham medo das pessoas. Que exércitos do mundo inteiro se levantem contra nós, nós permaneceremos fiéis, dizendo: esta é a mensagem da verdade, e eu vou morrer defendendo essa mensagem. É assim que deve ser, é isso que Pedro ensina, é assim que nós estamos preparados para responder. Eu gosto muito, eu sempre cito esse homem nas mensagens que eu prego por aí. Eu gosto muito de Basílio de Cesareia, é um dos 3 grandes capadócios. Viveu na região dos leitores de Pedro, a Capadócia, na Turquia. Ele é um dos 3 capadócios, os outros 2 são o seu irmão Basílio Gregório de Nissa e o seu amigo chamado Gregório de Nazianzo. São os grandes capadócios, viveram no século IV. É interessante, Basílio de Cesareia defendeu a causa nicena, o credo de Niceia, que afirmava que Jesus, o Verbo, é da mesma substância que o Pai, ou seja, ele é divino como o Pai é divino. E essa teologia é extremamente importante, especialmente para a soteriologia, porque se Jesus não é Deus, a sua morte não teve um caráter, um valor infinito, e não pôde resolver o problema do pecado. Então, a divindade de Jesus é um fator fundamental para a nossa salvação, para a compreensão da soteriologia cristã. E existia um outro partido, o partido dos arianos, que diziam que Jesus era apenas uma criatura, ou partilhava de uma substância semelhante à substância do Pai. Eram 2 palavrinhas que estavam em jogo na época: homoousios ou homoiousios. Jesus é de uma mesma substância, homoousios, ou ele é de uma substância semelhante, homoiousios. E essa grande discussão ocorreu ali naquele tempo, e num dado momento, então, o imperador Valente disse: eu sou ariano, eu defendo a causa de que Jesus não é plenamente divino. E ele ordenou que Basílio de Cesareia se retratasse, abandonasse a fé ortodoxa e negasse a divindade plena de Jesus. O que você faria diante disso? O próprio imperador ordenou isso. Imperador Valente. E ele mandou que o prefeito Modestus, que não era nem um pouco modesto, diga-se de passagem, abordasse Basílio de Cesareia. E o prefeito foi ali com o dever terrível de convencer Basílio de Cesareia a abandonar a ortodoxia, a abandonar a fé verdadeira, a abandonar a fé em Jesus como Filho de Deus, e crer que ele era apenas uma criatura. Ou seja, ele está dizendo: Basílio, você tem que se tornar testemunha de Jeová. O que você faria? E durante o diálogo, é um diálogo até engraçado, o prefeito Modestus diz para ele: você não tem medo de mim, do meu poder? Basílio diz: explique melhor. Por que eu deveria ter medo? Do que eu deveria ter medo? E o prefeito diz: você deve ter medo do exílio, da remoção dos seus bens,
Você deve ter medo da tortura, da morte. Você deve ter medo disso tudo, do confisco das suas propriedades. É disso que você deve ter medo. E ele disse: existe mais alguma coisa na sua lista? Porque realmente essas coisas que você mencionou, nenhuma delas me atinge. Disse: como não? Eu disse: olha, eu vou explicar para o senhor. O senhor não pode confiscar os meus bens. Eu tenho poucos bens, eu tenho alguns livros e esses farrapos que estão me vestindo, que estão me cobrindo agora. Então tirar os meus bens não vai ser lá grande coisa, não vai ser grande perda para mim. Torturar o meu corpo, se o senhor quiser fazer isso, eu vou suportar por algum tempo, muito rápido, e logo esse corpo deixará de existir. Então não é um mal lá muito grave. O senhor me deportar, veja bem, eu sou hóspede do meu Deus em qualquer lugar. Para onde o Senhor me enviar, eu serei hóspede do meu Deus. E se o Senhor me matar, na verdade, esse seria um dos maiores benefícios, porque o Senhor vai apressar o dia em que eu vou encontrar com o meu Senhor. Então, realmente, eu não sei por que eu deveria ter medo do Senhor. O Senhor não pode fazer nada contra mim. E o prefeito Modesto ficou tão indignado com isso, ele disse: olha, nunca ninguém falou assim comigo. E ele respondeu: isso é porque você nunca encontrou um pastor de verdade. Você nunca conheceu um bispo de verdade. Mas é impressionante a coragem desse homem. Ele aprendeu: não fiquem assustados, não fiquem abatidos. Vocês têm uma herança e vocês não devem temer o homem. Muito bem, mas há um segundo conselho. Pastor Mark, me ajude com seus sinais aí. Há um segundo conselho. E o segundo conselho é o seguinte, está consubstanciado no versículo 15. Não negligenciem seus deveres de servos. Não negligenciem seus deveres de servos. Vejam o que diz aqui o texto no versículo 15, um versículo chave aqui. Diz assim: antes santificai a Cristo. Lembrem-se do eco. Isaías 8,13, está ecoando esse texto. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, ou seja, vocês devem considerá-lo único, exclusivo, separado dos demais, só devendo Ele e Ele só ser honrado e temido. Isso é santificar Cristo. Santificar Cristo no coração. Isso vai abranger o homem interior e evidentemente isso virá para fora. Quem santifica Cristo, quem o separa para ser Senhor exclusivo da sua vida, para honrar exclusivamente a Ele, esse homem terá esse senhorio expresso não só dentro dele, mas fora também. E ele prossegue: estando sempre preparados para responder. Como eu posso cumprir o meu dever de servo? Como eu posso honrar exclusivamente a Cristo? Estando preparado. Preparado para, como nós aprendemos com o pastor Paul, preparados para fazer uma apologia, uma defesa. Todo crente que quer honrar ao Senhor tem que estar preparado para fazer uma defesa da sua fé. Ele não tem que ser um grande apologeta, ele não tem que ter vários diplomas na parede da sua sala. Ele não tem que ter uma formação elevadíssima, se ele puder ter, melhor ainda, mas ele deve ter elementos básicos para dizer por que ele crê, para defender a sua fé. Aqui é interessante, essa expressão, apologia, é usada para a defesa formal num tribunal, mas o apóstolo Pedro, ele estende esse sentido para a defesa em qualquer situação, em qualquer circunstância, a defesa pública, porque ele diz: estando preparados para fazer essa defesa a todo aquele. Ou seja, é uma defesa que eu faço em casa, é uma defesa que eu faço no trabalho, é uma defesa que eu faço na escola, é uma defesa que eu faço entre meus amigos, meus parentes. Não é uma defesa formal, é uma defesa que faz parte do meu testemunho cristão. Todo crente, diz o texto, todo crente tem que ser um apologeta. É assim que ele vai honrar a Cristo. É assim que ele santifica Cristo no seu coração, estando preparado para responder, para defender a sua fé. E notem bem,
O texto prossegue e diz assim, diz algo curioso. Responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Notem o que acontece aqui. O incrédulo percebe que o crente tem esperança. E pergunta a ele o porquê. Notem a marca do apologeta. Notem a marca desse apologista. Ele tem uma esperança tão real, tão intensa, tão verdadeira, que o incrédulo a vê. Não é uma esperança que está só na sua mente. Não é uma esperança que está só no seu coração, lá dentro dele, não. Ela transpira, ela vem para fora e o mundo vê. E o mundo nota essa esperança. E nota ao ponto de se aproximar e perguntar. Muitas vezes querendo perguntar para zombar, para questionar, mas outras vezes querendo perguntar para aprender. O crente então estará preparado, esse apologeta estará preparado para defender a sua fé. Uma fé que ele já demonstrou quando os incrédulos perceberam a sua viva esperança. Esse é o apologista de verdade. Ele desperta as perguntas. Ele desperta o questionamento das pessoas. As pessoas olham para ele e dizem, meu Senhor, o que há com esse homem? Não vão dizer meu Senhor porque não são crentes. Vão dizer Nossa Senhora talvez. Nossa Senhora, o que há com esse homem? O que há com ele? Que esperança é essa? Que vida é essa? Que modo de viver é esse? Que maneira é essa de se comportar neste mundo? De onde vem essa esperança? O apologista começa aí. O apologista começa num testemunho silencioso. Num testemunho que muitas vezes desperta o questionamento. E os homens então se aproximam dele e perguntam, o que há com você? E ele então, tendo honrado a Cristo, ao exalar a esperança, ele agora honra a Cristo ao se apresentar e dizer, eu vou dizer para você quais são as razões da esperança que é em mim. Eu sei explicar para você, eu vou explicar para você isso agora. E ele faz isso. E com isso, ele mostra que santificou a Cristo no seu coração. Ele mostra que não está negligenciando os seus deveres de servo. E o texto mostra, na sequência, que essa apologética, essa apologia, no final, vai redundar em quê? Vai redundar no compartilhar de uma esperança. Não é a apologia pela apologia. Não é a defesa com o simples propósito de mostrar que eu ganhei o debate. É gostoso ganhar o debate. Eu vivo debatendo por aí afora. E eu gosto quando eu ganho. Fico triste quando eu perco. Mas o objetivo da apologia mencionada aqui não é esse, não é ganhar ou perder. O objetivo da apologia aqui é fazer com que essa apologia desemboque, deságue, num explicar, num compartilhar da esperança. Esse é o objetivo. É onde os temas desse congresso se encontram. Esse congresso fala de apologética e evangelismo. É nesse ponto que esses temas do congresso se encontram, numa apologética que deságua no compartilhar da fé, explicando para a pessoa não somente os nossos argumentos que defendem aquilo que nós cremos, mas explicando para as pessoas a razão da esperança que há em nós. Não podemos negligenciar esses deveres. Não podemos esquecer de santificar a Cristo como Senhor e honrá-lo dessa maneira, apresentando uma defesa da fé aos homens e mostrando a eles a esperança que há em nós. E há um último conselho aos irmãos, a todos nós, na verdade, e eu me incluo aqui como alvo desse conselho. E o terceiro conselho é o seguinte: não deem motivo para a crítica justa. Não deem motivo para a crítica justa. O versículo 16 diz assim: fazendo todavia, e vejam a atitude do homem que vai defender. Fazendo todavia com mansidão e temor. Essa é uma postura diante dos homens. Mansidão diante dos homens, temor diante dos homens. Essa atitude é atitude de docilidade, de brandura, de gentileza. Eu não posso brigar com a pessoa.
Eu não posso atacar a pessoa. Eu não posso ofender a pessoa. Eu não posso tentar fazer com que alguém nasça de novo no grito ou no fórceps. Não posso fazer isso. Eu não posso achar que eu tenho a força do Espírito Santo para fazer alguém nascer de novo. Não. Eu sou apenas um porta-voz, um instrumento. Eu dependo do Senhor. Com temor e tremor, eu vou me aproximar dessa pessoa, com brandura, com docilidade, e vou falar com ela, e vou explicar as razões com essa atitude serena. E mais, não se exige apenas uma postura correta diante dela, mas também diante de Deus. O texto fala, com boa consciência. Diante de Deus, o apologeta, diante de Deus, o mensageiro, o evangelista, tem que ter uma boa consciência. Ele está pisando num terreno sagrado, ele está pisando num terreno santo. Da sua boca emanam verdades eternas, salvadoras. Ele tem que tirar as sandálias dos seus pés para trilhar nesse caminho. Ele não pode ter uma vida dupla. Ele não pode ter segredos sujos. Ele tem que ter a sua consciência limpa diante de Deus. É assim que ele santifica Cristo também. Ele está livre de qualquer acusação. Ele se aproxima então daqueles que perguntam a razão da esperança que há nele, e defende a sua fé, e fala da sua esperança, e se apresenta com brandura e com serenidade. E diante de Deus, com a consciência limpa, sabendo que ele tem um bom testemunho, não tem segredos, não tem uma vida secreta de sujidades. O texto termina dizendo que o homem assim, que não dá motivos para uma crítica justa, para ser atacado como alguém violento, como alguém mal educado, como alguém grosseiro, essa pessoa vai fazer com que alguns efeitos surjam. Ele diz, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Fiquem envergonhados. Quando isso vai acontecer? Eu confesso que não vi isso acontecendo muitas vezes. Incrédulos envergonhados depois de verem um bom testemunho. Parece que os incrédulos não têm muita vergonha. Talvez sim, Pedro esteja falando de ficar envergonhado agora. Talvez Pedro tenha em mente isso, você realmente deixar a pessoa envergonhada agora. Incomodada, confundida. O apóstolo Paulo fala de tratar bem os inimigos para fazer com que brasas de fogo sejam colocadas sobre a sua cabeça. Parece que isso está relacionado a um desconforto, ainda que as explicações sejam várias. Parece que está ligado a um desconforto que nós criamos no incrédulo quando ele nos trata mal e recebe em troca o bem. E talvez Pedro tenha isso em mente aqui. Mas pode ser também que Pedro esteja pensando numa vergonha muito maior. Pode ser também que Pedro tenha em mente uma vergonha muito mais ampla, infinita, eterna. Porque exatamente essa mesma linguagem é usada no capítulo anterior. Se os irmãos virarem uma vez a página da Bíblia, vão encontrar exatamente essa mesma linguagem no capítulo 2, versículo 12. Vejam o que diz o capítulo 2, versículo 12. É exatamente o mesmo ensino, é exatamente a mesma linguagem. As palavras são quase que idênticas. Diz assim o texto: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, 2,12, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que o nosso bom testemunho, 2 minutos, meu Deus do céu, socorre Senhor, eu clamo agora, né? Para que, se fosse Josué, fazia o tempo parar, né? O que ele está dizendo aqui é que o testemunho bom dos cristãos produzirá um efeito escatológico. O testemunho bom dos cristãos produzirá um efeito futuro. Lá no dia final,
hoje, pessoas que hoje são incrédulas, vêm do testemunho dos cristãos, vão se converter, e no dia da visitação, no dia que o Senhor voltar, vão glorificar o nome de Deus. É o efeito evangelístico do bom testemunho, é o efeito proclamativo do bom testemunho. Ele diz, vocês vão fazer o bem, e Deus então, no dia da visitação, naquele dia da visitação, os incrédulos então vão glorificá-lo. Por quê? Porque tendo visto o seu bom testemunho, antes do dia da visitação, eles crerão no Senhor, e vão glorificá-lo. Ele está dizendo isso aqui. Mas quando nós chegamos no 3,16, ele diz algo diferente. Ele diz, alguns incrédulos vêm do bom testemunho de vocês. Naquele dia final, não glorificarão o nome do Senhor. Antes, eles serão envergonhados. 2 efeitos. O testemunho de vocês vai produzir 2 efeitos. 2 efeitos futuros, 2 efeitos no dia final, 2 efeitos no dia da visitação. Muitos vendo esse testemunho, crerão, serão transformados e no dia da visitação glorificarão o nome do Senhor. Outros, vendo esse testemunho, mesmo assim não crerão. E naquele dia serão envergonhados para sempre. Tão somente não deem motivo para a crítica justa. Vivam o seu testemunho com firmeza, sabendo que esses 2 efeitos serão verificados no dia final. Não fiquem abatidos diante dos opositores, não negligenciem seus deveres de servos, não deem motivo para a crítica justa. E que o Senhor nos ajude a seguirmos esses conselhos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por sua palavra rica, poderosa. Ajuda-nos a vivê-la, ajuda-nos a assimilá-la e a amá-la profundamente. Não permita que ela seja apenas uma fonte de informações, mas sim uma fonte de transformações. Pedimos por isso, por cada congressista aqui, que a sua boa mão, a ação do seu Santo Espírito, seja livre em todos, para que, crescendo no conhecimento dessas coisas, o ministério de todos aqui seja revivificado e vidas sejam transformadas pela ministração deles. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.